Olá, continuando com a nossa série 50 dicas, né? Desenho instrucional no seu dia a dia, que a gente se propôs a fazer aqui para vocês do nosso canal. Nós vamos falar hoje, dica 2, sobre storytelling, que é bem interessante como um recurso instrucional para envolver e engajar também os alunos, né? Eu falei anteriormente sobre microlearning e hoje nós vamos falar sobre o storytelling. Afinal, o que é esse storytelling? O que é esse recurso que falam tanto, né? Que está tão em voga nos dias de hoje para quem desenvolve instrução? Bom, você que é designer instrucional, logicamente tem que se preocupar em utilizar mais esse recurso para o engajamento dos alunos, tanto de localizações acadêmicas, instituições de ensino, como também principalmente na área corporativa, tá? A gente percebe que o storytelling ele está sendo muito utilizado na área corporativa, principalmente não só para engajar os funcionários, mas também para integrar novos funcionários às suas funções e ao conhecimento da empresa, tá? Então, na verdade, o que é o storytelling, né? A gente não pode falar de storytelling sem antes falar um pouquinho da história e aprendizagem, tá? Afinal, qual é a finalidade da aprendizagem? Bom, por que a gente ensina, né? Por que o designer instrucional promove instrução, promove a educação? Então, é para você fazer o aluno aprender algo que vai ficar para sempre dentro dele. Uma instrução efetiva é uma instrução desenvolvida de modo tal que o aluno ele retenha a informação e leve consigo ao longo da sua vida e da sua carreira, né? Então, quando é que isso realmente acontece? Somente acontece isso, a gente só leva alguma informação para o nosso resto de vida, para o resto da nossa carreira, quando deixamos tudo de lado e a gente se envolve com um determinado tópico. E uma das maneiras da gente se envolver com determinada informação é através deste recurso do storytelling, que é o uso de recursos ficcionais ou recursos de informações reais da vida do dia a dia, para que o aluno, ao ouvir aquilo, ele assimile como verdade dele mesmo, né? Então, projetar uma instrução utilizando storytelling, ele promove uma melhor comunicação, ele promove uma inquietação e o desenvolvimento moral e ético das pessoas através das histórias. Então, eu vou exemplificar para vocês, por exemplo, o uso do storytelling na instituição corporativa. O corporativo usa muito o storytelling, contar histórias para engajamento dos seus profissionais e também para a inclusão de novos profissionais na empresa. Então, o storytelling ele é utilizado para contar um pouco da filosofia da empresa, como é que tudo começou, como é que a empresa foi fundada. Então, esse apelo emocional, esse apelo filosófico, moral e ético acaba introjetando na pessoa a sensação de ela fazer ou não parte daquela empresa. Então, esses apelos, o uso do storytelling para engajar um profissional ou para trazer um profissional novo para dentro da empresa é muito utilizado. Então, assim, mas o que afinal é esse storytelling, né? Esse recurso? Ele nada mais é do que um relato de um evento ficcional, de um evento de fato que ocorreu, em que o ouvinte vai a ter contato com essa informação e ele vai aprender algo com essa informação que ele recebeu. Então, quando uma empresa puxa um funcionário novo para dentro da sua instituição, ele vai contar como é que a empresa começou, quais eram os valores do fundador da empresa, e automaticamente esse apelo emocional vai acabar com que a pessoa se conecte, né? Ela se afinize com essa empresa, com essa instituição, né? Isso não é trabalhado só na questão filosófica da empresa, mas também no engajamento de funcionários. Por exemplo, na área de vendas, eu sempre exemplifico a área de vendas, porque é importante, uma história de um vendedor que tenha elaborado um sistema novo, ou que tenha
distribuído um material que ocasionou a aceitação de um público maior. Então, essas histórias que um conta para o outro dentro da empresa, da instituição, acaba promovendo maior engajamento, né? Então, o storytelling, esse recurso, ele serve para todos os tipos de treinamento? Olha, eu posso dizer que sim. O storytelling, ele é um recurso que mexe com a comunicação, né? Com a afinidade das pessoas através da comunicação. Então, ele é muito interessante, é um recurso muito interessante para você, designer instrucional, trabalhar nas suas instruções, tá? Principalmente quando você quer trazer do aluno maior poder de assimilação, tá? Então, o storytelling, ele engaja o aluno, ele vai fazer com que ele assimile melhor determinado conteúdo, quando esse conteúdo é apresentado através de uma história, de um fato ficcional ou real que ocorreu. Então, é muito utilizado hoje em qualquer tipo de instrução, qualquer tipo de informação que se dê hoje. A gente vê isso muito nas redes sociais, por exemplo, quando você conta para alguém, principalmente no marketing digital, olha, uma empresa X aumentou em 900% as suas vendas, depois que as pessoas começaram a comentar sobre essa empresa nas redes sociais. Esse comentário nas redes sociais nada mais é do que a história que as pessoas vão passando para os demais. Então, esse repassar de informações, contando histórias de como aconteceu, é muito interessante para uso como recurso. Ok. Por que isso é tão falado hoje em dia? A gente não pode deixar de falar um pouquinho da neurociência, tá? Que o storytelling se envolve. É muito interessante você saber que o storytelling, em termos de neurociência, ele é muito ligado à questão de como a pessoa vai assimilar determinada informação. A gente sabe que no microlearning, você assimilar uma informação extensa, o nosso cérebro tem uma capacidade de retenção de conteúdo por determinado tempo. A partir desse determinado tempo, passa do limite de assimilação, o cérebro entra no automático. Então, é interessante que este recurso de storytelling seja bem trabalhado para que ele possa trazer no aluno essa capacidade de assimilação dentro daquele tempo que o cérebro ele ainda está retendo e assimilando essas informações. Tá? Então, quando a gente fala em cérebro, em instrução, a gente está lidando automaticamente com a estimulação cerebral. Então, quando a gente trabalha um recurso de storytelling, é importantíssimo você incluir elementos de sensação, tá? Multissensoriais. Porque a gente sabe que já foram feitas várias pesquisas, e inclusive escaneados aí por máquinas de fMRI, que são máquinas que estudam ali o movimento do cérebro quando as pessoas são introjetadas a determinada informação. E a gente sabe que palavras que têm um apelo mais multissensorial, por exemplo, o café quente, estimula automaticamente no cérebro algumas áreas de córtex olfativo, de córtex auditivo, que acabam estimulando a assimilação de determinada informação. Então, por isso que é tão importante a gente utilizar o storytelling e por isso que é tão importante a gente utilizar esses apelos emocionais, multissensoriais no uso das histórias, tá? Então, eu vou falar para vocês como é que a gente pode fazer isso, dando algumas dicas de desenvolvimento do próprio storytelling para você poder desenvolver isso aí no seu dia a dia, tá? A primeira coisa para desenvolver um storytelling, você precisa conhecer bem esse aluno. Você tem que, através da análise contextual, conhecer os gostos daquele público que você está trabalhando. O que eles gostam, quais são as suas preferências, tanto em termos de recursos, de como eles gostariam de acessar determinada informação, como também quais que são os seus apelos emocionais,
por exemplo, um grupo de trabalho de adolescentes, o que aquele grupo tem de afinidade comum, o que esse grupo de adolescentes gosta, qual é o momento desse grupo de adolescentes, o que eles estão passando nesse determinado momento, para que você analise esse contexto e comece a trabalhar envolvendo esses alunos de forma mais efetiva através de recursos, palavras-chave que desenvolvam nele esse método multissensorial que eu falei, tá bom? Logicamente, você vai criar conteúdos para mostrar sempre para o indivíduo como ele deve fazer as coisas. Assim como no microlearning, o storytelling também deve trabalhar muito a questão do como ele vai aplicar no seu dia a dia essa informação que ele está recebendo. Tá? Então, tanto no microlearning como no storytelling, esse como fazer, como você vai agir, como você vai desenvolver, é interessantíssimo você ter em mente, tá? Então, saiba muito sobre os seus alunos, quais são as suas preferências, quais são os seus gostos, para você já começar, na hora de mapear os recursos que você vai utilizar, assuntos que sejam afinizados com essas preferências, tá bom? Use uma estrutura narrativa de impacto. Quando a gente fala de narração, de storytelling, a gente tem que falar de apelo emocional. Uma estrutura narrativa de impacto, ela requer que você exponha no linear de uma história um conflito. Ele quer que você exponha como começa esse conflito e também como é que você vai resolver determinado conflito, né? Então tem que ter uma linearidade a história para que esse apelo emocional ele se torne cada vez mais constante. Então você vai começar narrando um fato, vai narrar os conflitos e vai depois narrar ali como é que foi resolvido esse determinado conflito. Tá bom? Então, essa narrativa ela tem que ter apelo, palavras de apelo forte, tem que haver um clímax nessa história para que o aluno no final ele entenda que aquela história foi resolvida, aquela atividade, aquela informação foi resolvida de determinada forma, tá bom? Então, narrativa de impacto requer linearidade na história, começo, desafios e resolução e também apelos fortes, palavras fortes. Como eu falei, o cérebro ele se conecta automaticamente com palavras que tenham apelos não só emocionais, mas também de gostos multissensoriais. Por exemplo, café forte, automaticamente o seu cérebro ele aciona o córtex, onde tem essa questão olfativa, auditiva, sensorial, tá bom? Então, quando a gente fala de apelos sensoriais, não só na parte olfativa, também degustativa, também a parte de pensamento, mas também motora. Quando a gente fala o Neymar chutou a bola muito forte, automaticamente aciona no cérebro a questão motora, tá? Então, todos esses apelos usados em palavras numa informação, com determinada informação de clímax e também de apelo emocional, acaba no cérebro acionando aí mais forte ou mais levemente esses apelos, tá bom? Interessante também aprender a pensar nos detalhes, tá? Quando a gente conta uma história, quanto maior o detalhamento, maior a capacidade de envolvimento desse aluno na história e nessa questão da comunicação. Por exemplo, quando você está engajando um novo funcionário à empresa e você está contando a história da sua empresa, é interessante não só usar essas palavras multissensoriais, né, que tem esse apelo multissensorial, mas também utilizar, pensar nos detalhes vívidos, como é que aquele fundador se sentia no momento em que ele fundou a empresa, então como é que ele agia, com que roupa ele se vestia, como é que ele se sentia como pessoa. Então todos esses apelos são interessantíssimos você colocar nesse recurso de storytelling nos detalhes, então aprenda a usar os detalhes, tá? E use a tecnologia ao seu favor,
tá? Logicamente, quando a gente fala de storytelling, existem formatos de você trabalhar, tutoriais narrados, você pode utilizar um vídeo, você pode utilizar um vídeo, por exemplo, de uma entrevista do próprio fundador da empresa contando a sua história. Então, assim, com certeza empresas corporativas devem ter materiais a rodo para desenvolver esses storytellings, né? Então, você que é designer institucional, tente buscar lá na sua empresa esse tipo de material, imagem, vídeo, sons, fotografias, que tenha o máximo de apelo e que possa ser utilizado aí no recurso do storytelling, porque não tem coisa pior do que um storytelling só de texto, né? E outra coisa que é muito interessante você ter bastante em mente ao desenvolver storytelling: não conte qualquer história, conte histórias que sejam relevantes ao público, tá? Pior do que uma história ruim é uma história sem sentido ou com nenhum valor apelativo, né? Então não adianta contar qualquer narrativa, qualquer historinha, né? Você conta uma história que realmente tem aquele apelo emocional, que a pessoa sinta-se integrada moral, eticamente com a instituição, tá bom? Então, um exemplo disso é até a questão da Apple, né? A Apple, quando começou aquele apelo, eu comecei numa garagem, muita gente se identifica com isso, porque todo mundo começa de algum jeito a desenvolver aí atividades, né? Então, esse apelo que a Apple fez, comecei numa garagem, eu era uma pessoa mais simples, enfim, as pessoas tendem a se identificar, porque o ser humano é igual, todos somos iguais, a gente existe limiares aí que a gente vai se identificando ao longo do processo, a gente vai ascendendo, a gente vai se desenvolvendo como pessoas. Então estude bem esse público, em que nível esse público está, para você contar a história que se afinize com esse público, tá bom? E logicamente a história tá aí para contar sempre como você deve, como que o seu aluno deve agir, como o aluno deve desenvolver, como o aluno deve se desenvolver, como você fazer. Então existem aí alguns recursos bem interessantes, não só o storytelling. O storytelling é apenas um recurso dentro de uma gama de informações e de formatos que você, designer instrucional, pode usar para desenvolver a sua instrução. Logicamente, o designer instrucional que se preze é um designer instrucional completo, que tenha conhecimento sobre diversos formatos, diversos conteúdos, diversos recursos, para tornar a sua instrução cada vez melhor, cada vez mais efetiva, né? Logicamente, numa instrução você não precisa mergulhar-se, usar todos esses recursos, mas com certeza um ou dois recursos, se você for um bom designer instrucional e souber realmente fazer uma análise contextual do seu público, você vai saber mapear o recurso certo para cada situação. Então fica aí a dica do storytelling hoje, espero que vocês tenham gostado. Até mais!